Excelentíssimos senhores, conselheiros da primeira turma ordinária, da terceira Câmara da terceira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Falam em defesa de BP Bioenergia Tropical S.A., no âmbito e no bojo dos processos administrativos. Vou ler aqui, usar aqui a minha anotação. Nos processos administrativos 10120 900 609 2016/43, de relatoria do ilustríssimo senhor conselheiro Marco Antônio Marinho Nunes, número 376 da pauta de julgamento do dia 30 de julho de 2020 às 14 horas. E esse processo e essa sustentação, por conseguinte, servirá também para o deslinde das controvérsias estabelecidas no âmbito ou nos âmbitos dos processos administrativos, números 611/2016, o início é o mesmo, né? Eu só vou falar o final das numerações para não tornar demasiadamente repetitivo. 611/2016-12, 610/2016-78, 615/2016-09, 618/2016-34, 620/2016-11, 613/2016-10, 616/2016-45, 617/2016-90, 619/2016-89. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. São 10 processos administrativos em que a discussão é praticamente a mesma. Por isso, o julgamento em que se aproveita a defesa e a sustentação oral que se faz agora para todos esses casos. Tratam-se de processos de compensação de créditos de PIS e COFINS, procedimentos esses feitos pela BP Bioenergia, como o próprio nome já diz, uma empresa que pratica agroindústria, e dentro desse processo de realização da atividade econômica, da atividade desempenhada pela hora recorrente, entende com a devida vênia recorrente que a fiscalização da Receita Federal ela não perseguiu, não atuou conforme manda o figurino. Ela não buscou a verdade material necessária dentro do bojo dos processos administrativos fiscais no âmbito da Receita Federal. Não procurou a companhia quando da recepção e da análise das declarações de compensação para entender a mecânica e a lógica das atividades operacionais desempenhadas pela hora recorrente. Simplesmente fazendo uma leitura rasa das instruções normativas que regulamentavam a compensação dos créditos no âmbito da Receita Federal de 2002 e 2004, restringindo demasiadamente os conceitos de insumos, o conceito de insumo previsto no artigo 3º ou nos artigos 3º das leis 10.833 para COFINS e 10.637 de 2002 para o PIS, no que se refere à possibilidade de apropriação e reconhecimento desses créditos de insumos. E outros créditos havidos também pela recorrente, a fiscalização simplesmente desconsiderou. E durante essa sustentação vamos tentar entrar de uma maneira mais detalhada com relação à glosa desses créditos, que foi amplamente confirmada, glosa confirmada pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal de Curitiba, a despeito de já no julgamento proferido em primeira instância administrativa já haver
o resultado do recurso especial, famoso recurso especial 12.21.170 do Paraná, que é o recurso repetitivo em que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que todos os gastos, que todas as despesas havidas, incorridas pelas empresas que se enquadrem no conceito de relevância, e de essencialidade, devem ser reconhecidos como créditos passíveis de compensação, valores de despesas que devem ser considerados, valores considerados como créditos, portanto, passíveis de compensação no âmbito e na lógica e na execução, na formalização, no exercício da não cumulatividade previstas pelas leis citadas anteriormente do PIS e da COFINS. A Receita Federal, de uma maneira rasa, desconsiderou esses créditos, tanto os créditos relacionados às despesas da fase agro do negócio, né? A fase de plantio e cultivo da cana-de-açúcar. Então, todas as despesas relacionadas a fertilizantes, adubos, vinculadas especificamente à etapa do cultivo, foram desconsideradas pela Receita Federal 2 vezes, na fiscalização e no julgamento de primeira instância. Gastos também relacionados à fase industrial, agroindústria, também foram desconsiderados, dando destaque aqui, né, nessa sustentação para os gastos relacionados a arrendamento de imóvel rural. Receita Federal e Delegacia de Julgamento compreenderam que, pelo fato de que a lei ou as leis disporem sobre aluguel de prédios, você não poderia, uma atividade agroindustrial, alugar terras ou arrendar terras, né, que é o termo correto. Também não funcionou esse tipo de argumento, não foi aceito pela Delegacia de Curitiba, e outros créditos relacionados à operação comercial propriamente, à venda desses produtos industrializados, desses produtos bio, né, decorrente da atividade agroindustrial, principalmente o frete vinculado à operação de venda, na medida em que, pela prática, de novo, pelo fato de a Receita Federal não ter buscado um entendimento junto à empresa, ela não entendeu, não compreendeu completamente como funciona a lógica dos negócios da hora recorrente, e simplesmente desconsiderou o fato de que a recorrente trabalha com formação de lotes para exportação. Então, o frete que é gasto e foi comprovado através da juntada de inúmeros documentos ao longo dos autos, dos conhecimentos de transporte, a recorrente ela forma lotes para exportação. E há transportes, muitas vezes, que são realizados não diretamente para o cliente, porque o cliente está no exterior. Então se forma lote para exportação. Então os gastos com o transporte estão logicamente vinculados a uma operação que se realizou e que se comprovou de venda dessas mercadorias, desses produtos produzidos pela recorrente para o exterior. Então, a Receita Federal, por 2 ocasiões, não aceitou esse tipo de colocação de um direito, né, da colocação, do exercício de um direito que deve ser reconhecido. Como é que pode uma atividade agroindustrial, praticamente todas as despesas com aquisição de fertilizantes, com aluguel de tratores, turbinas e outros itens necessários para o plantio da cana-de-açúcar e, no momento seguinte, para a produção daquela mercadoria fruto da atividade agroindustrial,
foram desconsideradas, como se nada pudesse ser considerado. A Receita Federal falou, fez, glosou, e a Receita de Julgamento confirmou, a despeito de haver naquele momento já uma orientação firme e consolidada proferida pelo STJ, e que inclusive foi motivo da formação da nota SEI de 2018, 63, se eu não me engano, de 2018, em que a Procuradoria da Fazenda Nacional confirma, ratifica, claro, que a análise é casuística, deve ser feita caso a caso, mas se fica comprovado que aquela despesa, que aquele gasto é essencial e relevante, principalmente diante da aplicação do método da subtração. Se você tira essa despesa, se você exclui esse gasto no âmbito da atividade, no exercício da atividade operacional, o exercício da atividade fica precário, ele fica imprestável. Então, por isso que essas despesas todas, elas devem ser consideradas e ratificadas. Ao longo dos autos, das defesas, da impugnação e do recurso apresentado, a recorrente, de maneira muito cautelosa, ela trouxe, e isso está nos memoriais apresentados nessa ocasião e no recurso principalmente, que para todos os itens indicados e glosados pela Receita e cuja autuação foi mantida, a desconsideração do crédito foi mantida pela Delegacia de Julgamento, no julgamento da manifestação de conformidade, tem jurisprudência firme do CARF, tanto em relação ao fato de que as despesas pré-industriais, pré-fabris, devem ser consideradas no âmbito maior da atividade agroindustrial. Então, a aquisição de mudas, de fertilizantes e de outros itens necessárias ao cultivo da cana-de-açúcar devem, segundo o próprio CARF, já decidiu mais de uma ocasião, devem sim ser consideradas na apuração e na tomada de créditos de PIS e de COFINS. Aluguel, ou melhor, arrendamento de terra, também deve se enquadrar no conceito estabelecido no inciso 4º do artigo 3º da Lei 10.833, 10.637, aluguel de prédios, uma atividade agroindustrial. Obviamente, ela não aluga prédio, ela aluga terra, ela arrenda terra para produzir e para cultivar e para produzir, fabricar o produto agroindustrial. Então também entra, o CARF já falou isso diversas vezes, esse egrégio tribunal que o causídico que pronuncia, que se dirige a vossas excelências, tanto admira esse tribunal, já falou, o tribunal já tem precedentes largos e amplos nesse sentido. Com relação à parte de venda, do frete na venda, está provado, a recorrente juntou documentos nos autos desses 10 processos administrativos mostrando que forma lotes para exportação. Outras despesas mais foram desconsideradas pela fiscalização, por exemplo, devolução de vendas, como se devolução de vendas não pudesse gerar crédito. Está na lei. Eu vendo e a venda não, ela é desfeita. Se eu debitei, eu tenho que creditar esse PIS e essa COFINS. Isso está na lei. E o CARF, sabidamente, de maneira inteligente, já ratificou isso também, de que esse tipo de situação deve ser restabelecida. A Receita Federal, ela deve olhar a situação de cada companhia com lupa, né, de maneira ampla, mas ao mesmo tempo ela tem que ter o detalhe, ela tem que entender o que acontece na companhia. A permanecer a autuação ou a glosa dos créditos no âmbito de procedimentos de compensação da maneira que foi feita, é reconhecer a inexistência do sistema de créditos e débitos próprio da não cumulatividade. A Receita desconsiderou a existência de quaisquer créditos. E, ao longo dos autos, na impugnação e no recurso, e nos memoriais que se apresenta nesse momento a vossas excelências,
fica provado que todos esses gastos, tanto na fase pré-fabril, na fase industrial e na fase pós-industrial, na venda, foram devidamente comprovados. Muito obrigado, se pede provimento aos recursos. Obrigado.